Graça e paz, amados. Olha, eu tenho uma mensagem muito boa, certo? No livro de Provérbios, que você precisa aprender. Em nenhum outro livro tem essa passagem e que fala do inseto, que a gente precisa aprender com esse inseto a nossa vida, o nosso dia a dia. Quem falou isso foi Salomão, o grande sábio. Sábio é sábio, né? Ele sabe de tudo. Então aqui em Provérbios, capítulo 6, versículo 6, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aí versículo 7. Não tem ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara o seu pão e na colheita ajunta o seu mantimento. Capítulo 6, versículo 6 ao 8. Olha só. Salomão escreveu essa passagem. Só tem aí em Provérbio falando sobre a formiga. Só tem duas passagens sobre a formiga. Em nenhum outro livro você vai encontrar formiga. Mas vamos lá. O que foi que eu aprendi pesquisando sobre isso? Muito interessante foi que o Salomão citou sobre isso. Mas vamos ao assunto que eu pesquisei. Achei muito bom. Sobre a formiga. É espetacular. O que Salomão viu e o que ele apontou e o que ele pediu para se assemelhar. Assemelhar não, pediu para seguir a formiga. Seguir a formiga. Por quê? Porque a formiga, gente, vamos lá para o princípio. A formiga, ela sai do buraco, uma só, uma fêmea, sai do buraco. Vou falar só em uma, tá bom? E ela voa, o macho sai do buraco e voa também. E eles vão agasalar no ar, voando. Vão agasalar. Se conseguir, ótimo. Se não, quando estiver na terra andando, pode agasalar também. Feito esse processo de agasalamento entre o macho e a fêmea, o macho, posteriormente, ele morre. No mesmo dia ele morre. Eu não sei se a fêmea solta algum veneno para ele na hora do acasalamento, não sei. Não consegui achar em nada nenhuma pesquisa sobre isso, mas, porém, todas as pesquisas dizem que ele morre após o acasalamento. A fêmea, depois de receber aquilo do macho, ela vai na terra e vai procurar um local exato para colocar os óvulos. Ela, antes de colocar os óvulos e cavar, ela arranca as asas da sua lateral, porque não vai mais usar. Daquele momento para frente, ela não vai mais usar aquelas asas. Então ela arranca, que não tem mais nenhuma utilidade. Porque outra coisa é ficar morando dentro de um buraco o tempo todo. Então ela cava sozinha o buraco. Cava. Ela vai criar salas. Salas. E são 3 modelos de sala que ela cria. 3. Uma sala é só para armazenar o alimento que ela pega na terra. Que as formigas pegam na terra. Uma sala. A outra sala é só para colocar o lixo. Do que ela prepara as coisas e não serve mais, ela é lixo. E uma terceira sala onde ela vai criar os fungos, que ela se alimenta dos fungos. A saúva se alimenta dos fungos. E naquela sala ali dos fungos, onde ela também deposita os óvulos. Que é uma espécie de uma esponja. Vamos chamar de cozinha. Então a gente tem a sala da cozinha, a sala que é justamente onde guarda os alimentos, que é a geladeira, classificando, né, como geladeira, e o local de lixo, o lixeiro. Então ela tem esses 3 modelos de sala, só que ela reproduz mais salas. Tá bom? Mas só são 3 modelos. O que é isso? Quando ela coloca os ovos na esponja que ela cria, ela fecha o buraco em cima para que nenhum outro mais entre naquele lugar para comer. Nenhum inimigo entre. Ela fecha o buraco. Nascem as primeiras formigas. As primeiras formigas que nascem vão ajudar aquela rainha. Separando ovos num canto, limpando e por aí vai. São as enfermeiras do momento ali. Depois que crescem várias formigas, aí que elas abrem o buraco e começam a sair atrás de comida. Aí vamos lá. O que aprendemos com as formigas? Vamos logo saber o que eles aprendem com as formigas. Foi o que Salomão indicou. As formigas
não precisa de comandantes, trabalham diligentemente, sem precisar mandar nelas. Então veja por aí, ela não precisa de comandante, nem de chefe, tá bom? Então, 2, as formigas planejam com antecedência, elas pensam no inverno e verão e calculam a quantidade de alimento para o período chuvoso. Ela pensa no inverno e verão, 2 só nos 2. No inverno, é o tempo que ela vai passar dentro do buraco. E no verão, é o tempo que ela vai passar procurando alimento para sustentar toda aquela comunidade. Uma única formiga faz a criação de todo o formigueiro. Ou seja, todos ali são irmãs e irmãos. Todos. Não tem nenhum de fora. Elas fazem isso. Então, quando você vê um formigueiro, ali tudo é irmão, tudo é irmã. Nasce mais fêmea do que macho. Uma porcentagem, vou dizer assim, vou dar um chute, vou chutar, pelo que eu pesquisei. 80% são fêmeas. Entendeu? Mais ou menos isso, 80% a 90%. São fêmeas. Então, vamos lá. As formigas mantêm uma atitude positiva. Não existem obstáculos. Nunca desistem. Sempre fazem o melhor. Nunca pensam que é cedo demais para juntar mantimento. As formigas trabalham em equipe e em conjunto para alcançar seus objetivos. As formigas ensinam a ser organizadas e eficientes. Têm planejamento anual para armazenar os alimentos e são persistentes no trabalho. Se tiver uma trilha de formiga buscando alimento e voltando, ela faz uma trilha e você coloca uma madeira ali no meio daquela trilha, uma madeira, aqui é a trilha, você colocou aqui uma madeira, impedindo a passagem delas, elas não desistem. Elas passam por cima ou dão uma volta ao redor. Então, tem aquelas formigas que ficam no anel do buraco, que são os soldados, os defensores. Qualquer ameaça que acontecer ali no buraco, eles atacam. Então, nós temos, dentro da estrutura, ou na organização das formigas, nós temos o soldado, é o que tem a maior cabeça, uma cabeça grande. Esse protege o formigueiro das ameaças. Temos também as cortadeiras ou as carregadeiras, que levam toda a comida para o ninho. Temos a operária, a que cuida da colônia, dos óvulos, do ambiente, das larvas. Temos a jardineira, que cuida dos fungos, que a rainha assim constrói. Então são as jardineiras. E por fim, nós temos a lixeira, a formiga lixeira. São aquelas que levam o lixo da colônia para o seu lugar específico que elas criam. Então veja quanto elas são totalmente organizadas. Não tem chefe, não tem liderança, não tem nada. Certo? Não tem comandante, mas trabalham perfeitamente as formigas. Foi por isso que Salomão disse, preguiçoso, vai ter com a formiga. Porque pelo menos a formiga, elas trabalham um bom período e descansam um bom período. Deu para entender aí? Agora vamos para o finalzinho. Eu passei vários dias pesquisando sobre as formigas. E não achei nenhum outro como era a estrutura por dentro do ambiente delas. Nenhum. E por acaso eu estava mexendo em algum lugar e encontrei um cientista falando como é que ela desenvolve por dentro o seu espaço. Deixa eu fazer aqui de uma forma que possa entender. Observe que essa bola da minha mão está para baixo. Tá certo? Está para baixo. A formiga, quando está fazendo o seu buraco, certo? O seu buraco, então, suponhamos que o buraco saia por aqui, ó. Pronto, aqui é a saída do buraco das formigas, tá bom? Entra e sai por aqui, onde está meu dedo. Então, ela desce aqui, ó. Certo? O que é que ela faz? Ela cava um buraco para cima, arredondado, certo? Um buraco para cima,
E ela desce aqui, ó. Aí faz outro buraco para cima. Desce, faz outro buraco para cima. E assim ela vai fazendo toda a sua trilha para baixo. De 7 a 8 metros de profundidade. Não são todas que cavam nessa profundidade. Mas a pesquisa dos cientistas mostraram que levam de 7 a 8 metros de profundidade. Então toda a sua estrutura é feita dessa forma. Ou seja, os buracos são para cima. Tá bom? São para cima. Por que elas fazem isso? Que quando chove, a água vem por aqui, ó, aí desce. A água desce até o final do buraco e vai subindo a água. O que acontece? Como o buraco é para cima e não tem saída de vento do ar, então a água ela vai até a entrada do buraco e sobe. De cada buraco ela faz isso. Ela vai até a entrada do buraco e sobe. Ela não entra no buraco da formiga, onde elas armazenam a comida, onde elas armazenam, onde gera a sala de fungo, onde armazenam o lixo. Ou seja, esses lugares ela não entra, a água não entra. Por quê? Porque não tem saída de ar. Entendeu a lógica? Isso é incrível. Essa criação da formiga. Quem foi que ensinou a formiga a fazer isso? É por isso que quando chove, que alaga as ruas, alaga o terreno, as formigas não morrem. Quando termina o inverno, elas saem para comer novamente. Então a água não entra no buraco da formiga. Por quê? Porque o buraco aqui que ela está, não tem saída de ar para cima. Entendeu aí? Que maravilha! Foi isso que eu achei de um cientista, ele mostrando isso aí. Ele mostrou todo o percurso de uma trajetória de um buraco da formiga. Eu achei fantástico isso aí que as formigas fizeram. Espetacular. É uma forma de elas sobreviverem, certo? Porque a água não entra. Elas vão estar ali o tempo todo no buraco. O buraco é grande. Vai ter alimento. Vai ter saída para alimento. Vai ter saída para o lixo. Ou seja, elas continuam vivendo ali como se não tivesse água. Entendeu? Quando a água baixa, aí que elas saem. Interessante, né? Sensacional o que Deus fez para as formigas. Aí Salomão diz assim, ó preguiçoso, vai aprender com as formigas. Vai tirar experiência com as formigas. Por quê? Porque o rei Salomão, ele analisou as formigas, ele pensou. E para ele falar sobre as formigas, porque ele viu muitas vezes a caminhada das formigas, o desenvolvimento das formigas por vários anos. Salomão tinha observado isso. Não só observou, como ele também articulou a inteligência sobre isso. Ele só faltou dizer o buraco da formiga como era. Mas ele descreve muito bem que a formiga não tem comandante, não tem chefe e não tem oficial. Este é Salomão, o sábio da palavra de Deus, que eu estou falando. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer o rosto e dê a paz. Deus te abençoe.